presença hoje é do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Carlos Manato. Manato, nós estamos te anunciando como presidente do Conselho Deliberativo, mas nos interessa mais dar uma rebobinada nas suas movimentações políticas recentes, né? Do que provavelmente o SEBRAE. O SEBRAE já tiveram aqui o Zé Eugênio, já teve o Pedro Rigo falando, inclusive, de uma nova orientação do SEBRAE, muito com foco no suporte à microempresa, que é um dos fundamentos da existência da entidade. Mas você teve um papel muito importante na transição do governo federal, você se alinhou como um apoiador do novo presidente da República de primeira hora, né? E depois participou também, fez um esforço de participar da eleição estadual, disputando o governo do estado com o atual governador. E a gente está querendo dar uma rebobinada nisso. Primeiro, começar pelo governo federal. Você, de repente, estava com a função lá, você tinha uma função relevante, de repente você eclipsou, você saiu. O que aconteceu? Eu fui para a transição a convite de Bolsonaro, né, e ele, durante a transição, me chamou para participar na Casa Civil, ajudando na interlocução. O meu ministro ia ser o Onyx, como foi o Onyx Lorenzoni, né, mas eu não fui a escolha do Onyx, eu fui a escolha do Bolsonaro. E lá a gente tem que respeitar as pessoas, o perfil do ministro é um perfil diferente do meu. Eu sou uma pessoa descentralizada, eu descentralizo, eu dou tarefas. O ministro, por características próprias, ele centralizou muito o comando dessa articulação. E não nos dava tarefa, não nos dava a oportunidade de colocar toda a nossa prática de 16 anos de Câmara, o deputado que não teve falta, o deputado que mais presidiu sessão nos últimos 4 anos, ele não deu essa oportunidade, então isso começou a criar alguns atritos com a secretaria que a gente estava sem função, querendo produzir, apesar que mesmo sem função a gente ia para dentro do plenário e resolvia muitos problemas dos deputados. Apagava incêndios pequenos que poderiam agravar lá na frente, tipo marcar uma audiência com o ministro, viagem do ministro na cidade deles, ir num órgão, no INCRA, num DENATRAN, e não funcionando bem, resolveram tirar o poder de político, né, de articulação da Casa Civil do Onyx e botar no Ministério do Governo, né, que estava o Santos Cruz, que ia ser trocado pelo Luiz Ramos. Nesse meio do caminho, ele resolveu extinguir a secretaria antes da hora exata e a gente teve que sair. O presidente teve algum tipo de conversa, de diálogo com você, alguma satisfação? Não, o presidente, logicamente, nós conversamos depois, né? Ele é o seguinte, ele nomeia o ministro e dá toda a liberdade para o ministro escolher sua equipe e troca quando quiser. Ele não influencia. Contanto que eu esperei baixar, me convidaram para ir para o Ministério da Educação, mas eu estou com estava com um problema sério, que é da minha aposentadoria, né? Então eu preferi vir para o Estado, ficar 2 meses aqui agora, já estou trabalhando como médico, já dei entrada no dia 18 de junho na minha aposentadoria do IPAJM, que eu não aceitei aquela bagunça lá. Então não adianta você só defender, se posicionar contra, não. Na hora que eu tive a oportunidade em 2003, eu também não aceitei. Falei, isso aí não combina comigo. Então lá atrás, há 16 anos atrás, eu já tinha essa visão. Continuei no IPAJM, em agosto eu devo me aposentar, aí eu vou avaliar se fico no Estado ou se eu volto para Brasília. Mas antes de resolver meu problema de aposentadoria, eu não saio mais do Espírito Santo. E que avaliação que você está fazendo um pouco agora distante do governo federal? Inclusive na sua expectativa de... Nós trabalhamos lá desde o início atrás dos votos da reforma da Previdência. Nós sempre achamos que a reforma da Previdência, a Previdência é o futuro das próximas gerações. Através dela e a partir dela, certo, vem outras reformas que o Brasil precisa. Vem a reforma tributária, que já foi instalada, temos que diminuir a quantidade de impostos, não precisa ter ISS, ICMS, né, IPI e outros, né, pode concentrar, desburocratizar, fazer uma reforma tributária decente, depois fazer uma reforma administrativa. O combate à corrupção está andando muito bem com o anticrime com o Moro, já está na casa também.
e vamos partir depois para a reforma administrativa. Acreditamos que esse conjunto, né, com a desburocratização que vai acontecer, com o aperto na Previdência, que é cobrar dos devedores, apertar mais as fraudes, com isso aí, nós acreditamos que no segundo semestre nós vamos deslanchar. Sua expectativa é otimista, então? Muito otimista. Eu estou otimista, você observa que só na aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência, o dólar despencou, tá certo? A Bolsa subiu, já tem aí a proposta do gás, caiu o preço, a energia elétrica caiu o preço. Então, caindo o preço da gasolina, da energia elétrica, do gás, a tendência é que as indústrias começam a produzir mais. Esse convênio, mesmo que vai demorar uns 2 anos, né? Esse acordo internacional Mercosul com a União Europeia, certo? Isso aí também vai trazer ganhos no futuro para o Brasil. A presença do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Espírito Santo, Carlos Manato. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Espírito Santo, Carlos Manato. Manato, uma primeira impressão que se tem hoje é de que é muito prematuro fazer qualquer avaliação de um governo de 6 meses, sucedendo a um outro estilo administrativo que perdurou durante 15, 16 anos, né? Então, independente de qualquer coisa, o bom senso recomenda que se dê um tempo necessário para que as coisas se delineiem mais claramente também. Mas uma questão que se vê é o seguinte: o presidente está se conduzindo pelo que parece uma pauta do senso comum, fazendo aquelas coisas que muita gente esperava que se fizesse, mas como nunca se cogitou de que fossem feitas, parecia que normal fosse o contrário. Ou seja, por exemplo, essa ideia de estender o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, dobrar o número de multas, né? Extinguir do Detran, acabar com o cartório das clínicas do Detran, isso aí ao som, ao ouvido do cidadão comum, mortal comum, soa como música. Essa lei que foi aprovada agora em maio, permitindo que as empresas possam se constituir empresas de microcrédito, que tira do banco a exclusividade, né, do financiamento, do empréstimo, dos pequenos empréstimos. É uma maneira de institucionalizar, no bom sentido, a agiotagem. A agiotagem no sentido clássico, né, que é emprestar dinheiro. Então tem uma série de coisas que têm sido adotadas aí. Esse acordo do Mercosul com a União Europeia é maravilhoso, fantástico, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, não sei se também é uma renitente cobrança com relação a certas posturas. Por exemplo, é o presidente que está entendendo que o Congresso deve ter mais protagonismo ou o presidente que não está sabendo se articular com o Congresso? Olha, o presidente, né, no sistema presidencialista, como é hoje, você tem bem distinto os 3 poderes. Você tem o executivo, você tem o legislativo e você tem o judiciário. E cada um tem uma função e tem que respeitar o outro. O Bolsonaro, ele sempre teve muita aversão ao toma lá da cá, troca de favores, ele nunca concordou com isso. Ele preparou, junto com a equipe econômica, uma reforma tributária mais pesada, né, mais firme. Mas quando essa reforma foi para dentro do Congresso, espera aí, não é bem assim. Nós vamos discutir com a sociedade e vamos emitir nossas opiniões, vamos negociar. Então essa negociação é com o Congresso. Então o Congresso tem o seu protagonismo em certo momento, que é a decisão do Congresso. A palavra final do Congresso não é de Bolsonaro, não é do governo federal. Então ele demorou um pouco, mas entendeu que tem que ter o diálogo, que tem que ter a conversa, certo? E em alguns pontos ceder. Isso ele está amadurecendo. Esses 6 meses foram de amadurecimento disso aí. Então ele sabe, convenceu o Paulo Guedes que a reforma ideal é uma, mas a reforma que vai acontecer possível é outra. Qual foi o que foi possível? Teve que tirar o BPC, né? Uhum. Teve que tirar, certo? Queriam colocar até que fosse você ter ele mais opcional. Não aceitaram também nem opcional, tirou a rural e negociou com 2 categorias. Por que 2 categorias? Negociou com a Polícia Federal, certo? Agente socioeducativo, né?
e Polícia Civil do DF e negociou com os professores. Por que isso? Porque se não negocia com essas duas categorias, não aprova. Quando negociou, aceitou ceder um pedaço, né, disso aí, nós passamos de uma perspectiva de 300 a 320 votos para 379, que foi o que nós viramos, com 379. Então você tem que negociar. O Congresso tem que negociar. Nós somos totalmente contra, Palhares, o toma lá da cá. Mas o Bolsonaro e toda a equipe foi convencida que no segundo, terceiro escalão, dentro dos estados, o deputado poderia colocar alguém dentro de um banco de talento. O que Bolsonaro aceitou? Tá, eu aceito, mas eu quero regras. Tudo bem, quais são as regras que você quer? Eu não quero que não tenha formação, tem que ter a formação. Tem requisitos, né? Não pode ter processos judiciais, corrupção, tem que ser ficha limpa. Então tem que ter alguns critérios. Nesses critérios, então, eu aceito. Criou-se os critérios através da AGU, né? E chegou para o deputado e falou, o deputado está aqui, os critérios. Os deputados, uns não gostaram, mas a grande maioria, é assim, sem problema nenhum. E levaram os currículos de pessoas dentro dos critérios. Aí tudo bem. Aí é aceitável. Né? E quem colocou não teve o compromisso de ter que votar na reforma. Não aconteceu isso. Né? E liberou o orçamento da União para que os deputados fizessem as emendas. E até projetos que já existem lá foram feitos. Entendeu? Isso aí não é comprar voto. É você, quem que beneficiou com as emendas? A ponta. É o município. Né? A base é lá que você fez. A creche vai fazer a escola, vai dar a ambulância, o posto de saúde, o equipamento agrícola. Isso vem para a base. Então nós tiramos, os deputados tiraram e botaram lá. Mas olha bem, Manado, você tem quanto tempo de mandato? Quantos mandatos Eu você fiquei teve? 16 anos. 16 anos. Então você, como na velha expressão da antiga, cobra criada. Conhece onde as corujas dormem. O que a gente está achando interessante, isso tudo que você está falando, é claro sim que é saudável para a democracia, que haja, primeiro, a equivalência e autonomia dos poderes, né? É que nós, por tradição, entendemos que o governo é poder executivo. Veja que no Espírito Santo como é que é a relação. Na verdade, você tem um poder executivo e praticamente você sempre teve, historicamente, uma Assembleia muito que subordinada. Atropela. Você não vê uma autonomia do poder legislativo aqui. Até porque o poder executivo aqui manda no legislativo. Em Brasília, a impressão que se tinha também é que sempre houve uma subalternidade do Congresso ao executivo. E parece que isso agora não está acontecendo. Agora está tendo ou é respeito. percepção errada? Não, agora eu acredito que essa relação está mais madura, cada um respeitando o seu espaço, cada um entendendo a sua importância. Né? Os deputados entenderam que eles não têm um ministério de porteira fechada, mas têm acesso a 22, certo? Que é melhor para eles, tem um diálogo com todos eles, consegue liberar emendas em todos eles, certo? E acabou aquele negócio de porteira fechada. Então está uma relação saudável. É saudável, perceptivelmente saudável, exceto pelos que têm má vontade e insistem em ver isso como uma incapacidade de articulação com o Congresso. A crítica, a mídia, grosso modo, tem sido muito constante na reclamação de que porque o presidente não está sabendo articular, o Congresso adquiriu o protagonismo. Eu faço uma outra leitura. Mas vai ser tempo para a continuação da nossa conversa, que acontece amanhã. Nosso tempo está esgotado por hoje, meu querido telespectador. E eu convido você a estar conosco amanhã, na continuidade dessa conversa com o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Carlos Manato. Até já.